A criança que você foi deixou de existir talvez quando você ainda era criança e você deixou de imaginar que as coisas eram possíveis. E o seu cérebro só vai processar aquilo que um dia você foi capaz de imaginar. O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Você nasceu com ou sem medo? Sem medo nenhum. Uma criança começa a crescer, quem é pai aqui sabe, começa a pedir as coisas, pedir. Chega uma hora que a gente fala assim, pelo amor de Deus, parece que você não sabe o que você quer. Sabe sim, gente. Só que toda hora ela quer uma coisa diferente. Mas por que criança pede tanto assim? Porque criança acredita que tudo é possível, basta acreditar. Isso é bíblico. Você não vai realizar sonho que você não foi capaz de imaginar. O seu cérebro não processa aquilo que você não conhece. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que você seja liberto, você tem que conhecer a verdade. Quando a sua oportunidade aparecer, você precisa de uma resposta. Você não pode pedir para, deixa eu pensar. Só que você precisa sonhar. Primeira etapa para programar a sua mente de acordo com uma técnica poderosíssima que é usada no mundo inteiro e que antes de ser ensinada em qualquer curso de inteligência emocional do mundo, foi escrita na Bíblia. Primeira etapa, definir o quê? O que você vai pedir? Você está percebendo que só está faltando você entrar em ação de forma assertiva para Deus fazer o que Ele quer? Só isso? O quê? Primeira parte da programação da sua mente é definir o quê? Segunda parte é definir porquê. O seu porquê nunca pode estar relacionado a você. Quem é que ganha se você tiver o seu porquê? Hoje você tem que definir o seu porquê. Pode ser mais de um? Claro que pode. Mas você precisa definir o porquê. Só que para definir o porquê, você precisa amar incondicionalmente pessoas. Sabe por quê? Porque o seu porquê não pode ser para você. Tem que ser para as pessoas. Você quer um carro? Pode ser. O que as pessoas ganham se você tiver esse carro? Deus, eu quero esse carro. E se eu tiver esse carro, eu vou para o meu trabalho tão feliz, mas tão feliz, que eu vou abençoar mais as pessoas. Opa, esse porquê está certo. Mas pessoas feridas não conseguem fazer isso. Porque ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Então não adianta você fazer uma lista do que você quer sem antes restaurar o amor que você precisa carregar de você mesmo. É a ausência de um pai, é uma superproteção de uma mãe, é um autoritarismo de um chefe. São os comportamentos tóxicos que você vivenciou com as pessoas íntimas, porque quem te fere emocionalmente não é um desconhecido, não, claro que não. Mas quando você ouve as mesmas palavras de alguém que você ama e tem intimidade, aquilo vai lá dentro de você e te machuca. Porque quem te feriu foi quem você deu intimidade. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. Quando você dá intimidade, você dá poder. Você não pode ter muitos amigos íntimos. Você tem que ter poucos e não pode ser qualquer um. Porque se você perder o amor por você, essa programação não funciona, porque você vai perder depois o amor pelas pessoas. E você depende do amor das pessoas para ter um porquê legítimo. Hoje você precisa definir o quê? Você precisa direcionar o porquê. Terceiro item para programar a sua mente. Repetição. Você tem que fazer isso de forma repetitiva. Mas, Márcio, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Quantas forem necessárias. Quantas vezes? Várias vezes. Então, se você quer programar a sua mente para trazer à existência aquilo que ainda não existe, você precisa definir o quê, você precisa direcionar o porquê que você quer aquilo, e você precisa lembrar disso de forma repetitiva. Só que tem um horário para fazer isso. Você acha que é qualquer horário? Não. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e tinha um encontro todos os dias com Adão e Eva. A Bíblia fala que esse encontro acontecia em um momento chamado viração do dia.
Ocorre que viração do dia não é um momento, tá? Viração do dia é uma corrente de ar que acontece na região onde supostamente era o Éden. Mas a viração do dia, que é uma corrente de ar, acontece no final do dia. Não pode ser por acaso, não pode ser do nada. Por que Deus fala com Adão e Eva no final do dia? Porque a última informação do dia é a mais importante para sua mente. E Adão e Eva dormiam todos os dias com a última informação. E qual era a última? Que eles tinham um pai. O quê? Por quê? De forma repetitiva, todos os dias antes de dormir. Você tem que dizer para você o que você quer. Por que você quer? De forma repetitiva, antes de dormir. Só que é interessante que você faça não como eu fiz. Não é para fazer com escrita. É para fazer com imagens. Será que você dá conta, não? O que você vai fazer hoje? Você vai pegar e vai fazer primeiro uma lista de tudo o que você quer. Isso representa o quê? Você vai baixar imagens da internet que fazem a sua mente olhar para aquela imagem e lembrar o que você quer. O nosso cérebro responde muito mais poderosamente quando ele vê uma imagem. Não desenhe de próprio punho, não escreva. Escrever dá certo, mas demora um pouquinho mais. Porque a vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando ou testando. Ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida e é para hoje, não é para amanhã nem para depois, tem que ser logo. Você vai representar o seu o quê com imagens. Eu tenho clientes que colocam uma família com uma criança e a mulher tem dificuldade em engravidar e por fazer isso, um dia, do nada, ela engravida. Nada é do nada. Mas vai parecer que é do nada. O quê? Por quê? De forma repetitiva. Quarto item para você programar a sua mente, anota aí, quarto item. Ele é secreto. O seu o quê é secreto. Você não tem que falar com ninguém, não. Porque o seu o quê não faz sentido para ninguém, a não ser para você. Mas o meu o quê é passar em concurso. Então eu vou anunciar que eu vou estudar para concurso. Vai não. Vai não. Para de sair falando o que você vai fazer. Para de mostrar o sonho, porque o que convence as pessoas de que você está certo não é o sonho que você pretende realizar, é o sonho que você já realizou. Então, se ainda é um sonho a ser realizado, não diz que vai estudar para concurso. Estuda quietinho, passa e chama para posse. O povo pira, gente. Você fala, passei no concurso, você pode ir na minha posse? Nossa, nem vi você estudar. E você fala, desculpa, eu sou assim mesmo. Vão achar que você passou sem estudar, vão achar que você é mais poderoso do que realmente é. Pronto. Não diz que vai emagrecer. Emagrece, a ponto das pessoas falarem, amiga, essa louca, você emagreceu. Aí você fala, desculpa. Foi mal. Morra de inveja. Não diz que vai comprar um carro. Compra e oferece carona. Porque se você fala, vou comprar um carro, você vai encontrar um enviado do capeta. E ele vai falar assim, que carro que é? Ah, esse carro. Esse aí é casamento, hein? Esse aí você não vende nunca mais. Aí você fala, é mesmo? Então vou mudar. Aí você muda e fala, agora eu tô pensando nesse. Esse aí, eles roubam o step. Aí você muda. Aí você vai pro outro. Esse aí, o seguro é absurdo. Vai comprar quando, tá? Mas e se você comprar e oferecer carona, o cara aceita andar ou não? Então para de falar que vai comprar. Mas eu vou avisar agora que eu vou viajar. Não avisa. Viaja. Vai para Nova York e posta uma foto. E com o hashtag MIP, morra de inveja, pobre. Pobre de dinheiro? Não. Pobre de espírito? Não. Pobre de possibilidades. Você acreditou naquela possibilidade, você realizou. Você não nasceu para ser pobre de possibilidades. Você nasceu e quando você era criança, você acreditava que tudo era possível. A lista de o que você faz hoje tem que ser uma lista muito próxima do o que você fazia quando você era criança. É infinita. Não acaba nunca. E quando você conquistar, você celebra. E depois que você celebrar, você vai lá e quer outra coisa. Porque o reino do céu não é depois da vida, não, gente. Depois da morte. O reino do céu é em vida. Vinde a mim as crianças, porque é delas
Peraí, então, é delas? Já é delas, e elas são crianças. Então, o reino dos céus, a gente vive em vida. E se eu quero viver o reino do céu, eu preciso viver os meus melhores dias. E os meus melhores dias são repletos de o que eu quero e por que Deus vai me dar. Porque alguém vai ganhar com isso. Restaure o amor que você perdeu, ressignifique o seu passado, resolva o seu passado, volte a amar primeiro você, depois as pessoas, e canalize adequadamente o seu porquê. E prepare-se para viver nessa terra definitivamente os seus melhores dias, que serão dias que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você.